jornalismo que é feito através da internet. Um contexto no qual convergem uma série de linguagens, não é? Esses múltiplos média. Oferecendo, se quisermos, uma capacidade muito, muito interessante, porque não há nenhum jornalismo antes desse com as mesmas possibilidades. Não é? O texto, o vídeo, o áudio, a fotografia, o grafismo, portanto, o multimédia ou a linguagem multimédia é uma linguagem que usa esses vários recursos numa mesma plataforma. Já lá vai o tempo em que eram os jornais, as rádios ou as televisões a determinar as horas a que as pessoas consumiam notícias. A internet vai revolucionar a informação e cabe agora ao jornalismo mostrar o mundo a partir dos novos ecrãs. Com a renovação geracional e o nascimento de cada vez mais nativos digitais, cresce o apetite por consumir informação a partir da internet. Capaz de fazer migrar para um espaço informativo comum os meios tradicionais, como o texto, o som e o vídeo, até aqui separados, o jornalismo multimédia surge assim como um novo meio, mas mais do que isso, como o meio de todos os meios. Acho que a internet é, sem dúvida nenhuma, o elemento mais disruptivo, dos últimos anos, no que diz respeito ao jornalismo, não só ao jornalismo, mas à comunicação, de uma forma geral. E essa novidade, de facto, correspondeu a uma grande revolução. E ela é revolução porquê? Porque ela, no fundo, depois acaba por ter um impacto que vai para além da comunicação, que isto é, modifica os nossos hábitos, isto é, quer dizer, hoje de manhã, quantos de nós não se levantam ainda com os olhos meio, não é? Meio ensonados e vamos ver o Facebook, ou vamos ver, não sei o que, portanto, que de facto modificou. Eu sou assinante de newsletter de quase muitos, de muitos jornais e das revistas, e eles aparecem-me e mandam-me as headlines e depois eu vou ver a notícia, se me interessar, não é? Eu tenho o Expresso, tenho a Visão, tenho o Sol, o jornal, tenho o Jornal de Notícias, o Diário de Coimbra e tenho depois na Sapo, eles vão-me dando algumas listas de blogs e coisas assim. Há uma geração mais nova, à qual nós atribuímos muitas características de familiaridade com as tecnologias, mas que eu acho que consome informação de uma maneira diferente daquela que ainda constitui o grosso do modelo de negócio dos média. Ou seja, há aqui uma transição que é preciso ser feita e que também tem a ver com os novos modelos de consumo das gerações mais novas. A internet, ao contrário dos outros meios, permite partilhar os conteúdos em tempo real. Eu consigo receber notificações de telemóvel em tempo real do que está a acontecer. Existem aplicações como o Periscope do Twitter, em que qualquer um pode ser um videorepórter e emitir para toda a gente aquilo que está a acontecer em vídeo. O Twitter é a mesma coisa, mas em texto. Em mensagens curtas de texto, uma pessoa que esteja no local da notícia pode partilhá-la e replicá-la, e cada um pode replicá-la para a sua rede de seguidores no Twitter. Não chamaria nunca repórter alguém que participa nas redes sociais simplesmente para partilhar arco-íris e gatinhos, não é? Porque há aqui uma questão que eu acho que é essencial no meio disto tudo, que é, de repente as pessoas tanto dão importância a uma notícia que vem de uma fonte, que não conhecem, como a de uma fonte que é de uma empresa com a qual até já têm algum contacto. Acho que, de uma forma geral, não existe muito esse cuidado de tentar perceber quem é que me está a dizer algo. O jornalismo, de facto, é muito lento a adaptar-se a estas coisas todas, como está a ser muito lento, no caso português, a adaptar-se a este novo... Quer dizer, quantos jornais em Portugal, quer dizer, o tempo que se está a demorar a haver verdadeiros jornais, órgãos multimédia. Você vai ver aquelas grandes reportagens multimédia dos grandes órgãos internacionais, não é? Eu costumo dar um exemplo do New York Times, claro, quando o exemplo gosto de dar exemplos bons. Você vai ver, aqueles são textos muito bem escritos, coisas muito bem filmadas, muito bem... Mas que são 3, 4, 5 pessoas a fazer aquilo. Há empresas, há de certeza aí que há um jornal ou outro, como o New York Times, por exemplo, que tem programadores e fazem lá amostras de dados, que aquilo são coisas espetaculares. When I started the first day I was nervous. I had to keep asking the guy who was working next to me.
O ritmo da informação acelerou e já não há quem o faça parar. Com espaço e tempo ilimitados, a internet permite fazer trabalhos outrora impossíveis, mas tem conduzido também a uma homogeneização dos conteúdos, derivada aos sprints constantes que as redações têm que fazer para atualizar a informação de minuto a minuto. O dia continua a ter 24 horas. A única coisa que nos alterou foi isso. O dia continua a ter 24 horas. Mas nós dizemos que temos cada vez menos tempo para as coisas, não é? Agora, se fala com qualquer pessoa, não tem tempo. Não posso, não tenho tempo, as pessoas andam todas a correr. Por exemplo, eu tenho um serviço no telemóvel em que eu recebo notícias resumidas por um robô, recebo 6 notícias por dia e eu leio o primeiro parágrafo de uma notícia que resume quase tudo o que aconteceu e sei 6 notícias ao dia e depois eu posso carregar e sigo o link e depois leio o resto da notícia que é tudo escrito por um robô que recebe as notícias da Associated Press ou de outra agência qualquer. O jornalismo de qualidade mais medíocre, como replicar notícias, vai desaparecer porque é uma forma automática de fazer as coisas que vai ser ainda mais automatizada. Em vez de ter uma linha de montagem com pessoas que recebem notícias e que as replicam, vamos ter isto a ser feito com software e mais vale pagar uma licença de 5.000 euros por ano do que ter um funcionário que custa 20.000. Eu acho que o multimédia é claramente futuro. Não tenho a mínima dúvida a possibilidade que tem, quer dizer, tudo aquilo que nós não conseguimos hoje meter no papel, os vídeos, pôr 30 fotografias de uma coisa que eu só consigo pôr 2 no jornal, ou atualizar durante o dia, sou completamente a favor. O que eu acho é que todas as pessoas estão a dar a entender que o digital vai matar o papel. E é nessa parte que eu não consigo concordar. Pronto, eu acho que os jovens da minha idade, os jovens adultos, quando recebem qualquer tipo de informação é sempre por via da internet. E eu posso dar um exemplo. Na altura em que houve os atentados em Paris, em novembro, eu já estava a ver na televisão, já está porque interromperam a emissão daquilo que estava a dar e foi na RTP que eu vi, eu já sabia que aquilo estava a acontecer, mas entretanto quando recebo muitas mensagens das minhas colegas a dizerem já viste o que é que aconteceu, eu disse sim, acabei de ver nas notícias. E eles disseram, eu também já vi do Twitter. É um fenómeno que cada vez acontece mais, as pessoas terem o tempo de atenção muito diminuído, terem o chamado, o inglês, attention span, de 30 segundos em que veem uma coisa, por exemplo, estão no Facebook, veem uma foto, passam para a próxima, veem uma foto, like, passam para a próxima. Isto vai acontecer com todos os conteúdos que as pessoas consumirem. Elas ficam viciadas nesse consumir de informação rápido, que já não querem percorrer um artigo de 7.000 palavras. Isso é impensável para muita gente não lê esse tipo de artigos. A partir de 2006, houve uma subida abrupta no consumo de informação noticiosa a partir de sítios web, e tudo indica que estes números continuem a subir nos próximos anos. Uma pesquisa realizada pelo Media Effects Research Laboratory revela que há uma espécie de efeito multidão que conduz os leitores para notícias que registrem grande número de visitas, porque os leitores acreditam que a um grande número de visitas ou de likes corresponde uma notícia importante. O estudo salienta que os leitores consideram que o recurso à interatividade e aos múltiplos meios, como o vídeo ou o som, altera para melhor a percepção do utilizador acerca do conteúdo, mesmo que esses elementos não sejam muito utilizados. Por último, foi também concluído que os utilizadores preferem navegar livremente num texto separado em blocos a seguir obrigatoriamente a leitura de um texto compacto, como se faz nos meios ditos tradicionais. Mas há uma pergunta por detrás de tudo isto. Como é que se paga este jornalismo? Não tenho soluções, tenho preocupações, enfim, há coisas que mais do que uma preocupação são até um desafio para nós pensarmos para que lado é que as coisas vão evoluir. Ninguém encontrou a receita, já se discute há muito tempo esta questão, não é? Nos últimos 10, 15 anos de modo mais intensivo. A barreira maior aqui é que existe de facto uma cultura e uma tradição quase, não é? De encararmos aquilo que está online como sendo gratuito.
É um problema grave, porque a ideia da gratuidade, de facto, é uma falsa questão, eu não diria que uma falsa questão, mas é um engodo, porque nada daquilo é de borla. Estamos a pensar, ou pelo menos esse é o meu pressuposto, estamos a pensar em jornalismo exigente, um jornalismo de qualidade. Ora bem, um jornalismo exigente e um jornalismo de qualidade é um jornalismo caro, porque pressupõe redações competentes, com pessoas competentes e pagas com dignidade. A internet desde sempre foi grátis. É assim, é preciso ter uma ligação, mas não é preciso pagar para aceder a um site. Não vamos deixar que agora que os jornais venham para a internet e se queixem que no sítio que é suposto ser gratuito e onde há liberdade de informação, eles não recebem dinheiro. Se eventualmente todos os sites de notícias passassem a ser pagos, eu não pagaria. Para já porque não confio em muitas compras online e gosto mais de ver o produto na minha própria mão. As pessoas não pagam para ver uma coisa só por curiosidade, porque as pessoas têm curiosidade no momento e só para fazer e querem carregar no botão e ver a coisa e depois fechar e aquilo está despachado em 1 ou 2 minutos. Mas se lhes aparece uma coisa a dizer agora tenho que pagar, fazer uma subscrição, não sei o que mais, só o tempo que as pessoas perdem a ter isso e que as pessoas cada vez têm tempo de atenção menor, não vão querer saber disso e vão fechar o artigo, nem se fala em começar o processo de captação do cliente. Como tudo começou de um modo gratuito, é muito difícil agora convencer as pessoas que estão na internet a pagarem. O modelo inicial foi o da gratuidade, esperando-se que as receitas publicitárias cobrissem os custos. Mas cedo se percebeu que esta alternativa não era viável, porque não estava a ser possível para os jornais concorrer com os agregadores de conteúdos, como a Google ou o Facebook. Em alternativa à publicidade, alguns jornais optaram pelo modelo de pagamento pelo acesso aos conteúdos. O primeiro a tentar esta fórmula foi o New York Times em 1995, mas perante os fracos resultados obtidos, voltou ao modelo gratuito, mas com um registro obrigatório. Este modelo, seguido depois por jornais de todo o mundo, permite explorar uma importante estratégia de publicidade, o targeting ou a personalização da publicidade e assim cobrar mais aos anunciantes. Em Espanha, o diário El País, que liderava as audiências na web, começou a cobrar o acesso aos conteúdos em 2002. Mas também neste caso, as adesões ao serviço ficaram longe do esperado e o tráfego desceu tanto que o jornal foi ultrapassado por alguns concorrentes. Em 2005, voltou ao modelo gratuito, embora com alguns conteúdos reservados aos subscritores, o chamado modelo freemium. E o que estamos fartos de ver é sites que numa fase quer ler conteúdos, pague. Depois, passado 6 meses, já tem aberto. Porquê? Porque ninguém pagou. E, entretanto, os concorrentes foram ganhando cliques e page views e não sei o quê, e eles então, esquece, tira o dinheiro. Então, mete metade da notícia e o resto pagando, vê o resto. Vamos tentar. Eu não estou a criticar. Atenção. Nós no Diário Comunhão optámos por... Ou seja, quando mudarmos, temos que mudar radicalmente. Portanto, o que nós fazemos no Diário Comunhão é pomos os 2 primeiros parágrafos da notícia e dizemos veja o resto no papel. Vários modelos de pagamento foram tentados, mas nenhum resultou. Os jornais concentram-se agora novamente na publicidade, mas os números não mentem. As receitas em publicidade conseguidas pelos jornais dos Estados Unidos da América têm vindo a decrescer bastante, e mesmo o pequeno aumento que se fez sentir na web não chega para colmatar esta falta. Pelo contrário, as receitas publicitárias da Google têm vindo a aumentar vertiginosamente, e acredita-se que assim vai continuar. Com os grandes agregadores, passou a haver uma concorrência muito maior para a colocação de publicidade. Os proventos de publicidade hoje, analisando desde os Estados Unidos, a Inglaterra, a Portugal, o volume de negócios da publicidade nos meios de comunicação é ainda muito baixo. Portanto, a publicidade não é definitivamente, nem se vislumbra que possa vir a ser uma forma muito importante de financiamento, como foi durante os tais 100 anos. Os jornais tentam meter publicidades, mas as pessoas não querem, porque durante muitos anos as publicidades foram intrusivas e grandes. Hoje em dia já muitas empresas que dependem das publicidades já souberam recuar nisso. Não é o que acontece há 10 anos, em que uma pessoa abria um site
e abriam 30 pop-ups. Hoje em dia há uma publicidade embebida na página, muitas vezes é personalizada, lá está, fruto de investigação e de implementação por programadores. Se eu andei a ver computadores no Amazon, a publicidade que me vai aparecer no observador é computadores da marca e o modelo que eu estive a ver. Muitas vezes o que os sites fazem é mencionar que a forma deles ganhar dinheiro e continuar em serviço é mostrar publicidades. O que depende de cada um, mas a nível ético é preciso ter a consciência de que ao usar um adblocker estamos a impedir as pessoas de receber o dinheiro e nós queremos receber o conteúdo, portanto tem que haver uma troca. E agora acho que por abuso da parte dos jornais e de outros sites, esses jornais e sites vão ter que gastar muito tempo, vão ter que investir muito para recuperar os utilizadores e fazer com que eles deixem de usar um adblocker. Outra coisa será, eventualmente, enfim, as coisas caminharem um pouco no sentido daquilo que também está a ser a tendência das aplicações. As aplicações são gratuitas e têm algumas funcionalidades, mas se nós queremos ter todas as funcionalidades, ou se queremos ter conteúdos premium, enfim, temos de pagar. Instalamos aquela aplicação, podemos limitar o número de dispositivos em que a aplicação é instalada e já temos a certeza. Então aqui, nós no dia a dia temos aplicações quer na App Store, nos iPhones, quer no Android. Mas só avançarmos por esse caminho quando, tecnicamente, percebemos que não era pirateável. O que nós temos visto no domínio, por exemplo, da indústria discográfica pode ser interessante, não é? Porque, de alguma forma, o paradigma mudou, não é? Havia uma fonte de receita muito forte proveniente da venda dos discos e, portanto, essa receita diminuiu francamente, não é? E, portanto, agora há coisas muito desafiantes nesse campo específico, não é? O facto de alguém colocar um disco online e dizer agora paguem o que entenderem por ele, ou se acharem que não vale nada, não paguem, enfim. Um jornal, uma revista, só pode ser independente se for viável financeiramente. Para ser viável financeiramente tem que ter uma sustentação, tem que se pagar. Se nós não percebermos isto, que uma informação livre, um jornalismo livre, qualificado e independente é um bem de primeira necessidade, nós não merecemos a democracia em que vivemos. Público. 80% da publicidade, 80% da faturação é no papel. Agora, a questão é esta, e qual é o prejuízo que dá o jornal? Isto é, aquilo vale 80% e todavia aquilo dá um prejuízo enorme. Quer dizer que, no dia em que o seu fundador for embora, o jornal vai acabar. Se ele não for defendido, e se ele for deixado como está a ser deixado, vai ser comido por aquilo que é o mais popularujo, mais sensacional, pelo entretenimento mais rasca e, portanto, aquilo que fazia a diferença ou fica reduzido a pequenos nichos, a pequenas elites, que vai acabar. Disso não tínhamos dúvidas.